disciplina agora, que é cálculo 1, cálculo diferencial integral 1. Como eu falei para vocês, ela não é uma disciplina tão difícil assim, de entender, vamos dizer, né, de fazer os exercícios e tal, mas é uma disciplina diferente do que a gente está habituado a estudar, principalmente na área de matemática, né? É uma disciplina que começa, não nessa primeira teleaula, mas um pouco mais para frente, ela começa com conceitos um pouco mais diferentes do que às vezes a gente costuma ver no nosso ensino médio, né? Ou estudando para vestibular, ou não sei o que vocês estudaram e tal, que é o conceito, por exemplo, o conceito de limite, que é um conceito relativamente novo, o conceito de derivada, o conceito de integral, mas assim, entrando no cálculo mesmo, né? Diferencial e integral. A gente tem aí a atividade. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar aqui antes de a gente começar a fazer os exercícios? Não entendeu? Hoje eu conversei um pouco com o Vitor aí, expliquei um exercício para ele. Alguém tem alguma dúvida que está estudando, não está conseguindo entender, alguma coisa assim? Enquanto eu vou abrindo aqui, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Fala, Paulo. E aí? Opa. Acho que as dúvidas vão vindo de acordo com que a gente vai fazendo as atividades, né, cara? É isso aí. Tava olhando o material aqui, assim. Até então o material dá para entender, né? A primeira aula aí foi uma revisão geral do que teve em relação às coisas anteriores aí, muda uma coisinha em outra. Isso. Mas vai ser de acordo com o que eu vou fazendo exercício, igual a gente trocou uma ideia hoje aí. E é isso, cara. Beleza, show de bola. Então vamos para os exercícios de uma vez, então. Deixa eu abrir aqui para a gente já ir lendo e resolvendo. Beleza. Então, é o que o Vitor falou mesmo. O começo dessa disciplina é uma revisão, basicamente, na questão de funções. Porque agora, gente, nós vamos começar a trabalhar 100% com funções. Nós vamos trabalhar muito com função. Então, vocês têm que estar bem afiados. Por isso que a matéria de matemática instrumental é dada antes. Vocês têm que estar muito afiados o que é uma função de primeiro grau, o que é uma função de segundo grau, o que é uma função, no caso, a função afim, né, que seria uma função de primeiro grau, o que é uma função de terceiro grau, como que é o gráfico de uma função de primeiro grau, como que é o gráfico de uma função de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau nem falo tanto não, mas de primeiro, segundo e terceiro grau. O que é uma função exponencial, como que se comporta uma função exponencial. Então, tem que estar com isso afiado, principalmente para essa disciplina agora, cálculo 1, e mais para frente, cálculo 2, cálculo 3, a gente vai trabalhar muito com funções. Então, quanto mais vocês estiverem exercitando a questão de funções, é melhor. Então, vamos começar aqui nessa aula de atividade, que é vamos dizer, uma revisão. Ela começa com a questão que falou: a empresa foi contratada por uma comissão de formatura para organizar a festa de formatura de uma turma de engenharia. Dentre as suas atribuições, essa empresa precisa contratar uma banda ou DJ para animar a festa. Para isso, buscou fazer orçamentos relacionados a essa parte da festa. Após realizar diversas pesquisas, a empresa obteve os seguintes orçamentos. Deixa eu ir aceitando o pessoal na sala aqui. Um DJ cobra uma taxa fixa de R$3.000, acrescido de R$200 por hora ou fração de hora de trabalho. E uma banda cobra uma taxa fixa de R$1.000, acrescidos de R$600 por hora ou fração de hora de trabalho. Então, a gente já tem que ver aí e já entender. Ele deu para a gente duas funções. Uma função que é o valor cobrado pelos DJs e uma função que é o valor pelo DJ, né? E uma função do valor que é cobrado pela banda. A gente já pode ver que é uma função. Ó, se acresce R$200 por hora, tem uma taxa fixa de 3.000 mais R$200 por hora, a gente vê que é uma função de primeiro grau. Ela vai dar uma reta, porque não tem nada, vai só aumentar isso aí. Quanto mais horas a gente tiver, maior o valor. E uma progressão que seria uma progressão aritmética, uma progressão linear. Ou seja, é uma reta. E a questão da banda, a mesma coisa. Então ele pede: analisando os orçamentos apresentados, responda. Letra A.
se a turma deseja que a festa tenha duração de 10 horas, considerando apenas o critério financeiro, por qual das duas opções ela deve optar? Pelo DJ ou pela banda? Justifique. Então, beleza. Vamos começar a entender, vamos começar a pensar no que ele está falando e o que a gente pode adotar, qual a medida que a gente pode adotar, vamos dizer assim, para resolver esse problema. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Como eu falei para vocês, ele deu duas, a gente consegue montar duas funções, né? Então eu vou montar essas duas funções. Ó, o DJ cobra uma taxa fixa de R$300. Então eu vou botar que o DJ, ó, o valor do DJ, eu vou chamar de DX, que é um valor, que é o valor do DJ, em função de um tempo que vai ser o X, em horas. Eu vou montar a equação. Então, o valor do DJ vai ser igual. Ele cobra uma taxa fixa de R$3.000. Então, quer dizer que se eu tiver 10 horas de festa, se eu tiver 50 milhões de horas de festa, esse valor inicial ele é fixo. Então, ele não varia em função do X. Então, ele vai estar sozinho ali. Mais R$200 por hora, ou fração de hora de trabalho. Então, R$200 vezes, como a minha função eu chamei o X do tempo, 200 vezes X. Essa aqui vai ser a minha função do valor cobrado pelo DJ. Ok, vou passar para a próxima. O valor da banda eu vou chamar de BX. O X eu vou deixar o mesmo, por quê? Porque é o mesmo, é o tempo, são em horas. Ambos variam em função de uma mesma variável, que é a variável horas, certo? Então, o valor que a banda cobra, que eu vou chamar de BX, vai ser igual. Vou fazer do mesmo modo que eu fiz. A banda cobra um valor fixo de R$1.000 mais R$600 por hora, ou seja, R$600 vezes X. Cheguei nas minhas duas funções. Ó. Essa é a função custo da banda e essa é a função custo do DJ, certo? Show de bola. Ele me pergunta se em 10 horas, a festa vai ter 10 horas, qual vai ser mais vantajoso, a banda ou o DJ? O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui e calculo quanto custaria o meu DJ e quanto custaria a banda. Então, o DJ, que seria o D de 10, vai ser igual a 3.000 mais 200 vezes 10. O D de 10, então, vai ser igual 200 vezes 10, 2.000, 2.000 mais 3.000, R$5.000. Ou seja, para uma festa de 10 horas, o DJ vai me cobrar R$5.000. Ok. Agora eu vou passar para a banda. Eu vou ver quanto que a banda me cobraria para tocar nesse tempo aí. Eu vou fazer a equação B de 10, que é 10 horas também. A banda vai me cobrar 1.000 mais 600 vezes 10. Então, B de 10 vai ser igual 600 vezes 10, 6.000, mais 1.000, R$7.000. A gente consegue ver aqui que o valor do DJ fica R$2.000 a menos que o valor da banda. Então, se eu for ver somente o critério de dinheiro econômico, o DJ é mais vantajoso do que a banda. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só mandar aqui. Não, por enquanto, tranquilo aí, Paulo. Tá no esquema. Por mim também tá de boa. Deixa eu só responder aqui o André aqui, que nós temos aula, já tem 1 ano e meio que tem aula.
Beleza, show de bola. Vamos para a letra B. A letra B, ele me fala: com base nos orçamentos e somente no critério financeiro, identifique qual deve ser a duração da festa para que seja mais vantajoso contratar o DJ ao invés de optar pela banda. Beleza. Vocês conseguem... Se a gente for olhar as nossas funções que a gente montou, ó, D de X, 3.000 mais 200X, B de X, 1.000 mais 600X. A gente consegue ver que, por um período de tempo, o DJ acaba sendo mais caro do que a banda, certo? Por exemplo, se eu tiver 1 hora de festa, o meu DJ vai custar 300 mais 200, 3.200. E minha banda vai custar 1.000 mais 600, 1.600. Então, vocês conseguem notar que determinado tempo de festa, o DJ acaba sendo menos vantajoso, só pelo critério econômico. A partir de um momento, o que vai acontecer? O DJ passa a ser mais vantajoso que a banda. Por que acontece isso? Porque o meu AX da banda é maior do que o AX do DJ. Então, quanto maior o X, o custo da banda... Se o X passa de 1 para 2, o custo da banda aumenta R$600 e o do DJ aumenta R$200. Como são duas retas, 1 hora vai passar uma reta pela outra e a banda acaba se tornando menos vantajosa. Mas qual será esse momento? O que a gente pode fazer para descobrir isso? Eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou igualar D de X igual a B de X. Quando eu igualo isso aqui, o que eu estou falando? Quando os custos serão iguais. Qual é a hora, ou seja, qual é o meu X para que os custos sejam iguais? Então, eu vou igualar as duas equações. 3.000 mais 200 vezes X é igual a 1.000 mais 600 vezes X. Vou fazer o seguinte aqui. Não, tá bom assim. É bom que vocês já vão treinando. Ó, pessoal. Isso é uma igualdade. Tudo que está do lado de cá é igual ao que está do lado de cá. Então, se eu quiser falar que 1.000 mais 600 vezes x é igual a 3.000 mais 200 vezes x, é a mesma coisa, porque justamente é uma igualdade. Então, às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar os 600 para lá, vai ficar negativo. Vou passar o 3.000 para cá, vai ficar negativo. Só que eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai virar tudo positivo. Então, ó, 600 menos 200, 400 vezes x é igual a 3.000 menos 2.000, ó, 3.000 menos 1.000, 2.000. Passando 400 dividindo, x é igual a 2.000 dividido por 400, que é igual a 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, o meu x é igual a 5 horas. O que significa isso? Significa que se minha festa tiver duração de 5 horas, não importa se eu contrato o DJ ou se eu contrato a banda. O custo final vai ser o mesmo. Certo? Deixa eu só ver qual é a pergunta que ele faz aqui. Ele pergunta: com base nos orçamentos, somente critérios financeiros, identifique qual deve ser a duração da festa para que seja mais vantajoso contratar o DJ. Como a gente já viu que no começo, então, menos que 5 horas de festa, a banda é mais vantajosa, a partir de 5 horas de festa, acima de 5 horas de festa, então, se eu tiver 5 horas e 10 minutos, porque a fração conta como inteiro, nesse caso, que ele fala no enunciado, o DJ acaba sendo mais vantajoso. Então, a resposta seria justamente 5 horas. A partir de 5 horas, o DJ se torna mais vantajoso economicamente, só o critério econômico, do que a banda. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Estou sem dúvida. Beleza. Então vamos para a próxima.
Questão número 2. Um canhão lança uma bola descrevendo uma trajetória parabólica. Desprezando a altura do canhão, ou seja, de onde sai a bola vai ser o 0, a bola parte do chão e toca o chão novamente 5 metros adiante, conforme mostra a figura. Está aqui a nossa figura, ó. É uma parábola, né? Dá para ver direitinho, já dá para ver que é uma parábola, já dá para ver que é uma função de segundo grau. Além disso, sabe-se que a 3 metros do ponto de partida, então 3 metros para cá, a bola atinge uma altura de 12 metros. Vai estar mais para cá, ela vai estar por aqui, né? Porque vocês têm que pensar o seguinte, a parábola ela é simétrica, ela vai ser simétrica. Então, se eu pegar o meio da parábola aqui, ó, que vai dar no 2,5 metros, esse é o meio. Tudo que está para a direita e tudo que está para a esquerda é igual, como se ela fosse espelhada. Então, por isso que eu sei que 3 metros ela já vai estar em descendência. Então, quer dizer para mim, isso aí, gente, eu estou falando para vocês, mas é assim, é uma coisa que é muito boa vocês terem essa perspicácia. Por quê? Porque às vezes você tem uma resposta lá que ele pede a altura máxima. E a altura máxima, por exemplo, ele coloca, sei lá, 12 metros de altura máxima. Não é, é mais do que 12 metros. Por que é mais do que 12 metros? Porque 3 metros está para lá do 2,5. Já está em descendência, ó. O ponto aqui, esse ponto aqui, que é o ponto do vértice dessa função, vai estar no meio entre 0 e 5. Ele vai estar no ponto 2,5. Então, aqui é que vai ter o ponto máximo da nossa trajetória parabólica. Com base nessas informações, determine a altura máxima que ele quer atingida pela bola e em que ponto ela atinge essa altura. O ponto eu já acabei de falar para vocês. Como a parábola é simétrica, o ponto é no meio entre as raízes reais dessa parábola, entre 0 e 5. Essa função aí de segundo grau, por exemplo, a gente vai ter x' e x duas linhas. X' é igual a 0, x duas linhas é igual a 5. Ela já dá. A gente tem que saber isso, tem que olhar e pensar e já saber isso. Por quê? Porque o x', x' e x duas linhas, raízes da função, não são igual a y igual a 0? Então, está aqui, ó, 0 e 5. Então, eu sei que o meu ápice, como ela é simétrica, o meu ápice vai estar exatamente no meio de 0 e 5, que é 2,5. Mas ele pede também a altura máxima. E somente com os dados que foram dados, a gente não consegue ainda achar a altura máxima. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou apagar isso aqui. Eita. Aí. Vou pegar os dados do problema. Eu sei pelo problema, eu sei. Eu vou chamar a trajetória da bala de f de x. Então, essa trajetória, que é parabólica, ela é uma função de x. O problema me fala que a bola parte do 0. Então, ela parte do 0 e no 0 em x, ela está... Então, eu sei que f de 0 é igual a 0, certo? Ele me fala também que essa bola volta a bater no chão, ou seja, y é igual a 0 de novo, quando x é igual a 5. Então, eu sei que o f de 5 é igual a 0 também. E sei também que foi me dado que ele fala que, sabendo-se que a 3 metros do ponto de partida da bola, a bola atinge 12 metros de altura. Então, eu sei que o f de 3 é igual a 12. Beleza, ele me deu essas 3 informações aí e pede que a gente calcule qual é o ápice, né? Qual é o vértice dessa função, vamos dizer assim. Então, tá beleza. Eu sei que toda função de segundo grau, ou seja, toda função que tenha a parábola como gráfico, ela assume a forma genérica de ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Isso aí a gente sabe. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é essa função para descobrir qual é o vértice dela, certo? Então, o que eu faço? Primeiro eu faço o f de 0. Eu sei o resultado, eu sei quanto vale f de 0. Então, f de 0 vai ser a
zero ao quadrado mais B, vou botar o vezes, A vezes zero ao quadrado mais B vezes zero mais C. E eu sei que isso vale zero. Então, A vezes zero ao quadrado, zero, B vezes zero, zero, e C, então eu vou ter que F de zero é igual a C. Só que eu sei que F de zero é zero. Então, C é igual a zero. Se F de zero é igual a C, C é igual a F de zero. Por isso que eu troquei aqui sem fazer nada. Já descobri qual é o meu C. Então, eu sei que a minha função, na verdade, vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais zero. Só que zero é isso. Só que o zero é elemento neutro na soma ou subtração. Então, não precisa aparecer. Eu sei que minha função vai ser ax ao quadrado mais bx. Notem que, olhando a função, já dava para saber que o C é zero. Por que dava para saber que o C é zero? Se essa parábola passa pelo eixo, passa pelo ponto 0, 0, pela origem do plano cartesiano, que é esse ponto aqui, ó, a gente está vendo que ele corta esse ponto 0, 0, nesse caso o C tem que ser zero. Porque se o C for diferente de zero, ela nunca vai passar pelo ponto 0, 0. Só um adendo para vocês já ir se ligando aí para resolver essas questões. Então tá show. Já descobri que o C é zero. Agora eu vou passar para o F de 5. Então, o meu F de 5 vai ser igual a vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5. Então, o F de 5 é igual a 5 ao quadrado, 25A mais 5B, certo? Só que eu sei quanto vale o F de 5. O F de 5 vale zero, não é isso? Está aqui em cima, ó. F de 5 vale zero. Porque na hora que a bola bate no chão novamente lá, ela está na posição 5. Y0, x5. Então, o que eu faço? Eu faço isso igual a zero. Só que aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Se F de 5 é igual a 25A mais 5B, 25A mais 5B é igual a F de 5. Então, 25A mais 5B é igual a zero, que o F de 5 é zero. Ok. Tenho duas variáveis, A e B, tenho uma única função. Isso a gente pode chamar isso aí de um sistema de equações. Eu tenho duas variáveis e uma função por enquanto. Não consigo resolver. Para eu resolver um sistema de equações, se eu tenho duas variáveis, eu tenho que ter pelo menos duas equações. Mas eu consigo duas equações usando o F de 3. Vou fazer o mesmo raciocínio. Vou fazer que o F de 3 é igual a... Voltando nessa aqui, ó. A vezes 3 ao quadrado mais B vezes 3, e o C eu sei que é zero, não precisa entrar aqui. Então, o F de 3 é igual 3 vezes 3, 9A mais 3B. E eu sei quanto vale o F de 3. Ó. O F de 3 é igual a 12. Então, 9A mais 3B é igual a 12. Show de bola! Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. Consigo resolver esse sistema. E para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui, ó. Esse sistema vai ser assim, ó. É formado por duas equações. 25A mais 5B igual a zero e 9A mais 3B igual a 12. Só existe um valor de A e um valor de B, se os nossos raciocínios estiverem certos. Só existe um valor de A e um valor de B que satisfaça essas duas equações aqui. Então, eu resolvo. Tem várias formas que eu consigo resolver isso aqui. Eu posso isolar o A, posso isolar o B, posso tentar chegar aqui em um divisor comum, que vai ser mais difícil, talvez não. Vai ser um pouco mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer, por exemplo, deixa eu ver. Vou isolar, então, aqui, talvez. Deixa eu ver o que é mais fácil.
Aqui é mais fácil. Então, vou isolar ali, ó. Vou isolar o A. Não, vou isolar o B, mais fácil. Vou pegar primeiro aqui e isolar o B, ó. Eu tenho que 5B, 25A mais 5B é igual a 0. Então, eu sei que 5B é igual. O 25A passa para lá com sinal negativo, né? Então, menos 25A. Então, eu sei que B é igual a menos 25A dividido por 5. Então, eu sei que B é igual a menos 5A. Show de bola. Cheguei, coloquei aqui o B em função de A. O que eu vou fazer agora? Vou substituir na de baixo. 9A mais 3. Só que ao invés de B, eu tenho o quê? Menos 5A. E isso tudo vai ser igual a 12. Nove A mais 3 vezes menos 5A, menos 15A. Isso igual a 12. Então, 9A menos 15A igual a 12. 9 menos 15 vai dar menos 6A, igual a 12. O menos 6 passa dividindo. A é igual a menos 12 dividido por 6, que vai ser igual a menos 2. Então, eu cheguei que o meu A é igual a menos 2. Vamos ver se isso faz sentido? Vamos dar uma olhada para ver se isso faz sentido. Essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Uma parábola com concavidade voltada para baixo. O meu A é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Então faz sentido o resultado que a gente chegou aqui agora. A gente já achou que o A vale menos 2. Beleza. Vou tocar para frente, quer dizer que faz sentido. Então vou continuar com ela aqui. Voltando aqui em cima, eu sei que o B é igual a menos 5A. Então, na verdade, B é igual a menos 5 vezes menos 2. Então, na verdade, o meu B é igual a menos 5 vezes menos 2, 10. Achei o meu A, achei o meu B. Agora eu posso montar minha função. Minha função, f de x, vai ser igual. Não é ax ao quadrado mais b? O meu A vale menos 2x ao quadrado mais 10x. Essa vai ser a função que exprime, que vai dar para a gente a parábola, que é a trajetória dessa bala, de canhão. Show de bola, mas a questão não terminou aí. Por quê? Porque ele pede... Deixa eu colocar aqui igual eu fiz. B é igual a 10. Ele pede qual é o valor, a altura maior que essa bala chega e a distância horizontal que ela vai alcançar quando essa altura for atingida. Então, o que eu vou fazer? Vou descobrir qual é o vértice dessa parábola. Lembrando que todos os pontos num plano cartesiano são formados por um valor de x e um valor de y. Então, o que eu quero? Eu quero o x do vértice e quero o y do vértice. Para eu calcular o x do vértice, o que eu faço? Menos b dividido por 2a. Não é isso? Então, o x do vértice vai ser igual. Menos. O b vale quanto? O b vale 10. Então, menos 10 dividido por 2. Quanto que vale o a? Menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Vai dar menos 10 dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 10 dividido por menos 4, menos com menos mais, 10 dividido por 4,
2,5. Então, eu achei que o meu x do vértice é 2,5 metros. Lembra que eu já tinha falado para vocês lá atrás que o x do vértice, a gente já sabia, antes de fazer conta nenhuma, que o x do vértice era 2,5? Porque é justamente o meio entre 0 e 5, justamente porque a parábola ela é simétrica. Beleza, mas aí a gente conseguiu chegar num valor fazendo as contas certinhos. Provamos que o nosso raciocínio estava certo. E agora eu vou achar o meu y do vértice. O meu y do vértice eu calculo como? Menos delta sobre 4a. É isso? Exatamente. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu y do vértice vai ser igual. Menos o delta, que é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Isso tudo dividido por 4 vezes a, que é menos 2. Então, meu y do vértice vai ser igual. 10 ao quadrado, 100. Só que aqui eu não posso esquecer desse menos aqui não, hein? Menos 10 ao quadrado, 100. Dividido por 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 100 dividido por menos 8, menos vezes menos. Mais 100 dividido por 8 dá 12,5, não é isso? Acho que é isso mesmo. Vou fazer aqui na calculadora. 100 dividido por 8, 12,5. Então, o meu y do vértice é igual a 12,5 metros. O meu vértice da parábola vai ser, então, 2,5 e 12,5. Ou seja, mais uma coisa que a gente lá atrás, só de olhar o problema, conseguiu enxergar, mostrei para vocês, e que se comprovou. Eu falei para vocês que o 3 metros já estaria em descendência aqui, ó, já estaria na descendente. Por quê? Porque o 2,5 é que é o ápice. Então, a altura máxima tem que ser maior que 12. E nos provou que foi maior que 12. Foi 12,5. Beleza, galera? Alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, não. Pelo menos ainda. É mais questão de interpretação aí, né, Paulo? Que pega mais, né? Mas sim, deu para entender. Tem que ficar ligado. Sempre que ele dá um valor, por exemplo, quando o x é tanto, o y vai ser tanto. Quando o x é tanto, a função assume tal valor. Isso aí, às vezes, é chamado de problema de valor inicial. Não sei se eu já comentei com vocês. Acho que não foi com vocês, não. Acho que foi no cálculo 3. Que é problema de valor inicial. Se ele te dá os valores iniciais, por exemplo, quando é zero, quando o x é zero, colônia de bactérias, por exemplo, é fato, sempre tem. Colônia de bactérias. No início, ou seja, quando começa, eu tenho 500 bactérias e dá a função lá. Isso aí é uma forma de você descobrir alguma coisa da função, porque você sabe quanto vale o x e sabe quanto vai valer o y. Você talvez não saiba a função, mas é o começo para você descobrir. Essa aqui foi a mesma coisa. Ele deu 3 valores de x, 0, 5 e 3, e 3 valores da função, 0, 0 e 12. Então, a partir daí, você consegue montar a função e, a partir da função montada, achar qual é o vértice dela. Mas é isso aí, tem que ter muita atenção mesmo. Vou pegar uma água aqui e já volto. Vou deixar aqui para vocês, cara.
Voltei. Rapaz, o cara morreu hoje, foi pro inferno, tem que levar mantinha, hein? Credo. Vamos lá, gente. Próxima questão. Ele fala: a altura média do tronco de uma determinada espécie de árvore pode ser calculada por meio da seguinte função. H de t, que é a altura, é igual a 2 mais ln de t mais 2, em que t representa o tempo, em anos, medido a partir do momento na qual a árvore foi plantada. E ht consiste na altura dada em metros, como eu falei. Vocês podem ver que isso aí é uma função logarítmica. Por quê? ln é o logaritmo natural, ou seja, o logaritmo de t mais 2 na base e, que é o número de Euler. 2, sei lá quanto, sei quanto. Então, de acordo com a regra acima, qual o tempo mínimo necessário para que uma árvore da espécie considerada, contado a partir do momento de sua plantação, atinja a altura de 4 metros? Ele está me falando que o h de t é igual a 4 e está me perguntando qual é o t. Beleza. Tranquila, não precisa nem de muito... Não precisa nem de muita interpretação, não. Ele me dá a função que é ht é igual a 2 mais ln de t mais 2. O que precisa saber aqui? O que cada uma dessas coisas significam. H de t é a altura, t é o tempo. Então tá. Ele me pede qual é o tempo que leva para que uma árvore atinja a altura de 4 metros. Beleza. A gente vai fazer exatamente isso que está aí. H de t é igual a 4. Então, o que eu quero saber? Qual é o t quando 2 mais ln de t mais 2, mais 2, isso igual a 4. Montada isso aí, o que eu faço? Pego o 2 e jogo para lá. Então, eu tenho que ln de t é igual a 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Eu tenho essa igualdade aí. Essa igualdade, ela é uma igualdade que eu não consigo sair tão facilmente dela, né? Porque ela tem ln de t mais 2 é igual a 2. Não é simplesmente eu jogar o 2 para lá e é 0 e tal, não é. Justamente porque eu tenho um logaritmo aqui. Esse logaritmo, esse ln, é chamado também de logaritmo neperiano, tá? Só que eu tenho uma função que é uma função inversa desse logaritmo, que é o quê? É o e elevado a ele. E aí eu vou usar um subterfúgio que é a mesma coisa. Aqui eu vou abrir só um parênteses aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês. Quando eu tenho, por exemplo, x ao quadrado igual a 4, para eu descobrir isso aqui, eu não posso jogar a raiz dos dois lados? Raiz de x ao quadrado igual a raiz de 4? Então, x igual a 2? Eu não posso fazer isso? Ou seja, eu tenho um exponencial, que é o x ao quadrado, e tenho uma igualdade, x ao quadrado igual a 4. Mas eu não tenho como sair disso aqui muito rápido. Então, eu não posso jogar a mesma função dos dois lados, e aí eu jogo a função contrária à função exponencial, que é justamente a raiz quadrada, né? Então, isso aqui eu posso fazer, não posso? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui eu preciso saber qual é a função inversa desse logaritmo. E a função inversa desse logaritmo é, porque isso aqui é como se fosse logaritmo de t mais 2 na base e. Então, eu só vou fazer e elevado a ln de t mais 2 é igual a e elevado a 2. Então, é simplesmente isso que eu faço. E elevado a ln de t mais 2, isso vai ser igual a e elevado a 2. E aqui, ó,
vocês precisam entender. E elevado a ln de t mais 2 é igual a t mais 2. Igual E elevado a 2, vocês podem fazer na calculadora de vocês, vai dar, deixa eu ver quanto que dá aqui, 7,39, aproximadamente. Então, T é igual a 7,39 menos 2, T é igual a 5,39. Isso quer dizer que, isso em anos, a minha árvore vai demorar 5,39 anos para alcançar 4 metros. Mas não gosto de 5,39 anos, não. Vou fazer diferente. Vai ser 5 anos e 0,39 vezes 12, para eu descobrir quantos meses 0,39 equivalem. Então, 12 vezes 0,39 dá aproximadamente 4,6. Vou arredondar para 5. Então, o T vai ser 5 anos e 5 vezes. Se eu quisesse saber em dias, poderia fazer. Ó. Isso aqui vai... E 4,68 meses. Só que eu não quero, porque eu não quero 4,68. Então, na verdade, vai ser T é igual a 5 anos, 4 meses e 0,68 vezes 30. Então, T vai ser igual a 5 anos, 4 meses, 30 vezes 0,68, 20,4 dias. Se eu quisesse melhorar ainda, poderia descobrir as horas, minutos, segundos, milésimos segundos, não. Mas assim tá bom, já tá legal. Então, a resposta é justamente essa aqui. 5 anos, 4 meses, 20,4 dias. 20 dias, né? Vamos botar. Acho que tá uma precisão boa aí para tratando-se de tamanho de árvore. Beleza, galera? Dúvidas? Ô, Paulo, Alguém? eu não entendi o que você fez com esse o elevado. Você cortou ele fora? Você fez o quê? Quando eu tenho... Isso aqui é como... Vou voltar lá, vou abrir o parênteses de novo aqui, ó. Quando eu tenho x ao quadrado igual a 4, eu tenho que, para eu sair disso aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu não consigo descobrir qual que é isso aqui facilmente. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar x ao quadrado em x. Uma forma de eu transformar o x ao quadrado em x é fazendo a raiz quadrada de x ao quadrado. Certo? A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Só que como eu estou numa igualdade, se eu jogo de um lado, eu tenho que jogar de outro. Então, eu tenho que jogar a raiz quadrada também do lado de cá. Raiz quadrada de x. Perdão, porque faltou x ao quadrado. Então, o que acontece? A função raiz quadrada é o contrário da função, é o inverso da função exponencial, que seria o x quadrado. Por isso que some o quadrado e o ao quadrado e a raiz. Vira só x, igual a 2. Aqui funciona da mesma forma. Por quê? Porque quando eu tenho ln, se eu tenho ln de qualquer coisa, é a mesma coisa que se eu tivesse o log de... Deixa eu colocar aqui na função log, que fica mais bonitinho. É a mesma coisa que eu tiver o log de t mais 2 na base e. Esse logaritmo natural, esse ln, é justamente isso aqui. E para eu sair disso aqui, se eu tiver, por exemplo, log de t mais 2 na base 2, se eu elevar ao quadrado isso aí, se eu botar 2 elevado a log de t mais 2 na base 2, o log e o 2 vão sumir, vai ficar só o t mais 2. É a mesma coisa que acontece aqui. Se eu pego o e, que é essa base, e elevo isso aqui, e elevado a isso aqui, o e com ln corta, só fica o t mais 2 de dentro. Só que, como é uma igualdade, eu tenho que fazer dos dois lados. Lembrando que o e é um número, ele é uma constante. Então, sempre que vocês virem e, vocês têm que saber que você sabe qual é o valor daquilo ali. Entendeu?
Isso é uma propriedade de logaritmo, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, eu tivesse, vamos dizer, log de y, vamos supor, na base x, igual a A. Se eu quiser sair disso aqui, o que eu posso fazer? Posso usar a mesma coisa que eu usei ali. Eu faço x elevado ao log de x na base y. Isso vai ser igual, só que aí é o que eu falei. X elevado a A. E aí, como é a mesma coisa, corta um com o outro. Eu vou ter que y é igual a x elevado a A. Opa. Beleza? Beleza, entendi. Isso aí, gente, guarda na cabecinha de vocês aí, porque isso aí salva a gente, hein? Ô Paulo, o 7,39 aí é do número Euler elevado a 2? Isso. Ah, tá aqui é 2, alguma coisa elevado a 2. Isso aí. Deixa eu ver qual que é certinho. 2,718 seria 2,718 vezes 2,718. 7,39, aproximadamente. Na calculadora, você nem precisa botar esse número não, tá? Porque a minha calculadora científica não tô vendo ela aqui perto aqui. Minha filha deve ter pegado para brincar. Ah, não, tá aqui. Você não precisa jogar esse número não, porque na calculadora científica você tem o E. Deixa eu ver onde que é na minha aqui. O E elevado a 2. 7,389. Achou aí? Na minha calculadora aqui tá em cima da tangente. Isso, é esse LNE aí, né? Isso. Na própria calculadora, a calculadora às vezes dá umas dicas pra gente. A calculadora tem, por exemplo, no LN, a minha tá no LN. Sempre que a gente aperta o Shift, a gente faz a função contrária, lembra? Por exemplo, Shift tangente é a função contrária da tangente, que a tangente é -1. Shift cosseno é a mesma coisa. Shift, x ao cubo aí, ó. X ao cubo, Shift x ao cubo é raiz cúbica do número. No LN funciona a mesma coisa, ó. LN é a função sem o Shift. A função inversa é o R elevado a x. A própria calculadora já dá essa dica pra gente. Beleza? Alguma dúvida mais? Não, aqui tá tranquilo. Então vamos passar para a quarta e última questão. Durante um determinado período do ano, a instabilidade do mercado causou algumas variações no valor das ações de determinada empresa. Durante 85 dias, o preço das ações variou de acordo com a função. PD, que é o valor da ação, é igual a 145 menos 5 vezes o seno de π sobre 14, D menos 1. Em que D é o número de dias após o início das variações e P é o preço, em reais de cada ação. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que indica de quanto foi a variação do preço das ações dessa empresa durante o período mencionado. Beleza, a gente tem uma função trigonométrica, a gente tem um seno aqui. Aqui a gente vai precisar de um conceito de funções trigonométricas, que vocês relembraram na disciplina de matemática instrumental. Eu estava conversando, inclusive, com o Vitor também outro dia. O seno e o cosseno de todos os ângulos, de 0 a 360 graus, ou de 0 a 2π, que é que a gente está usando em radiano, ele varia de -1 a 1. Não existe nenhum seno, valor de nenhum ângulo, seno de nenhum ângulo, que vai dar um valor maior que 1 ou menor que -1. Isso aí é uma coisa, inclusive a função senoide ela se dá exatamente dessa forma. Ela é uma função que ela é como se fosse uma frequência e ela tem valor máximo 1 e o valor mínimo -1. Essa é uma característica da função senoide.
A função cosseno, ela também se comporta como uma função senoide. Tá? Ela também tem a variação entre 1 e menos 1. Então, isso é importante vocês entenderem. Deixa eu ver se função senoide. É justamente isso aqui, ó. Tá vendo? A função senoide, ela se comporta dessa forma. Ela varia de 1 até menos 1. Depois volta 1 a menos 1. E assim ela vai infinitamente. Deixa eu só ver se essa aqui é senoide, se essa aqui é de seno ou se é cosseno. Essa aqui é seno. Por que eu sei que é seno? Porque o seno de 90 graus, ou seja, o seno de π sobre 2, é igual a 1. Aqui, ó. O seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, quer dizer que essa função é a função senoide. O cosseno de 90 vai ser 0. Então, a função do cosseno é a mesma forma, tá? Só que ela desloca um pouquinho para um lado ou para o outro. Então, para essa questão que a gente está resolvendo agora, é importante, é imprescindível saber que a função seno adota valores máximo 1, mínimo menos 1. Beleza? Isso aí é importante. Vamos trabalhar, então, para ver o que ele está falando ali. Como que a gente pode sair dessa questão. O exercício me deu que a função PD, que é o preço em função dos dias, obedece a essa aqui, 145 menos 5 vezes o seno de cadê o π? Aqui o π. π sobre 14 multiplicado por d menos 1. Então, a função do valor das ações é exatamente essa aí. Só um minutinho. E aí ele pergunta qual é a variação do preço das ações. A variação do preço das ações é qual foi o valor máximo dessas ações e o valor mínimo dessas ações nesse intervalo de tempo. Beleza. Então, como eu sei... Espera só um minutinho. Minha filha está aqui, peraí. Desculpa, galera. Vida de pai é tenso. Então, eu sei que o valor de seno... Deixa eu copiar isso aqui, vai ficar mais fácil. Como eu disse para vocês, o valor dessa função aqui atinge, no máximo, 1 e no mínimo menos 1. Eu sei que eu posso já jogar esse valor 1 e menos 1 no resultado disso aqui. Eu não vou precisar trabalhar com isso aqui dentro para saber quanto vale isso aqui, não. Por quê? Porque eu sei de que qualquer valor que tiver aqui dentro, o valor máximo vai ser mais 1 e o valor mínimo vai ser menos 1. Então, o que eu faço?
eu simplesmente faço PD máximo vai ser igual a 145 vezes, menos 5 vezes o valor máximo do seno ali. Só que o valor máximo do seno, aí é uma outra parte que vocês precisam entender. Para eu ter o valor máximo da ação, como eu estou diminuindo 5 vezes o valor de seno, eu tenho que ter um valor positivo do lado de cá. Concordam comigo? Porque se eu tiver o valor máximo do seno, o valor máximo do seno é 1. Seria 5 vezes 1. Daria 145 menos 5. Não é o valor máximo. Se o meu seno aqui der o valor mínimo do seno, que é menos 1, eu vou ter o quê? 145 menos 5 vezes menos 1, que vai dar mais 5. Então, o meu valor máximo vai ser igual a 145 menos vezes menos mais 5, igual a R$150. Então, eu usei o valor mínimo do seno porque eu tenho esse menos aqui, ó. É ele que me falou que quando o meu valor do seno é mínimo, ou seja, menos 1, o valor da minha ação vai ser máximo, porque eu vou ter menos vezes menos. E para o valor mínimo dessa ação, eu uso o raciocínio inverso, que eu vou ter o mesmo 145 menos da função 5 vezes 1. Então, o meu valor mínimo de ação vai ser igual a 145 menos 5, que vai ser igual a R$140. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais explicativo. O meu valor máximo de ação é R$150. E o meu valor mínimo de ação é R$140. Show de bola. Só que ele não pergunta isso. Ele pergunta qual é a variação do preço, ou seja, qual foi o preço máximo e o preço mínimo, a variação entre eles, durante o período mencionado. Então, a variação do valor das ações será P máximo menos P mínimo. Ou seja, R$150 menos R$140. Ou seja, R$10. Então, a variação será igual a R$10. Entendido? Ô, Paulo, igual lá no início, lá, 145 menos 5. Se fosse mais, seria a mesma coisa, né? Não faria diferença, se fosse não. Na função aqui? Isso. Não, se fosse mais na minha função, eu teria que usar o valor máximo do seno para achar o valor máximo do meu preço, da ação. Por quê? Porque se está mais aqui, esse valor aqui, quando for positivo, vai somar com o outro. Como é menos aqui, eu tenho que ter esse valor aqui negativo, que é o mínimo menos 1. Por isso que eu coloquei para o valor máximo da ação o valor mínimo dessa função aqui, dessa função seno. Entendeu? Aí, no caso, aí embaixo, aí, em vez de ser menos 1 entre parênteses aí, entraria mais 1 para dar o jogo do sinal aí, no caso. Se fosse positivo, exatamente. Por isso que eu estou te falando. Como eu tenho o negativo aqui, ó. Se eu tenho o negativo aqui, se o meu resultado, como eu falei para vocês, o resultado da função senoide, ele vai ser sempre, no máximo, 1, mais 1, no mínimo, menos 1. Como a minha função está diminuindo o valor disso aí, se eu tenho
já tenho esse menos aqui. Quando eu tiver negativo o valor do seno, esse menos vira mais. Por isso que o valor da ação é maior quando o valor do seno é o menor. Entendeu? Se fosse positivo, é isso aí que você falou. O meu valor da ação seria máximo quando o meu valor do seno fosse máximo. Porque eu estou somando e não estou diminuindo. Show? Beleza, beleza. Mais alguma dúvida? Não, eu aqui tô tranquilo. Não. Tá tranquilo por enquanto. Vamos ver depois nos... Não, tá de boa, tranquilo. Gente, essa aula são só esses 4 exercícios mesmos. Depois eu vou disponibilizar ela. Lá nessa aula atividade de vocês têm no portal, vocês têm ainda, vocês têm um parte 2, estudo teórico complementar e tal, que é interessante dar uma olhada, vai voltar a falar sobre funções, ele explica direitinho como que usa a biblioteca virtual. Então, não dá bobeira não. Estuda, procura fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, me procura, ou no próprio grupo, ou no privado mesmo, que a gente vai resolvendo isso. Essa disciplina, como eu falei para vocês, ela não é difícil, ela é diferente. Então, às vezes, dá uma travancada nessa situação. Até que agora, essa parte que a gente viu, não tem nada de diferente que a gente estudou ainda não. Mas depois, quando entra em limite e tal, derivada, começa a se tornar um pouquinho diferente, mas nada muito complexo. Depois que você pega a engrenagem, vocês vão ver que é relativamente tranquilo. Depois é que fica um pouco mais complicado. Cálculo 2, cálculo 3, então já é uma desgraça. Mas esquece, daqui a pouco você chega lá. Primeiro tem que passar pelo 1. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí. Qualquer coisa, estou à disposição. Show, valeu, Boa pai. noite. Falou.